Olá, meus queridos alunos e amantes da história da arte. Hoje nós continuaremos falando sobre o cinema. Hoje nós veremos duas importantes correntes no cinema mundial: o expressionismo alemão e o movimento soviético. Então, bora comigo! O expressionismo, pessoal, como o próprio nome sugere, ele valoriza os sentimentos humanos. O medo, a raiva, a insegurança, as angústias humanas. Com pinceladas fortes na pintura, eles distorcem as figuras, ressaltando principalmente o lado pessimista da vida. É muito importante lembrarmos que o existencialismo teve uma grande influência da Primeira Guerra Mundial, de suas consequências, das mortes. A Europa não imaginava que a Primeira Guerra Mundial seria uma guerra mundial, e nem tão grande e duradoura como ela foi. O expressionismo, turminha, também ele questiona a questão existencialista do homem moderno, deste homem industrializado. Para onde o mundo está nos levando? Qual é o sentido de minha existência? E todas essas características também serão levadas para o cinema expressionista alemão. Outra coisa importante é que o expressionismo alemão também vai sofrer a influência da psicanálise de Sigmund Freud, que iniciava-se no início do século XX. Então, nas obras, nos filmes, é muito claro essa influência da psicanálise de Freud no expressionismo alemão. Outra coisa legal também, pessoal, é que este ano de 2020 está comemorando o centenário. Olha que legal, 100 anos do cinema expressionista alemão. E isso, sem dúvida alguma, o torna ainda mais importante para o vestibular. Vamos ver então agora algumas características do expressionismo alemão. O expressionismo alemão no cinema segue a tradição da pintura, pessoal. Com uma visão mais intimista, o objetivo é retratar os sentimentos humanos, suas angústias e seus medos. Na atuação cinematográfica, traz muitos elementos do teatro, como a dramaticidade intensa na atuação, uso marcado de maquiagem, como recurso de externalização dos sentimentos, e cenários abstratos e distorcidos, levando o espectador a uma atmosfera de sonho. Portanto, pessoal, para dar a carga dramática que se buscava, os filmes do expressionismo alemão abusavam dos jogos de luz e sombra, e a câmera se comportava como um telespectador assistindo a tudo de forma passiva. Na época, o eixo temático do expressionismo alemão no cinema tratava, sobretudo, de elementos de terror e fantasia, que remetem à literatura fantástica e romântica. Há uma centralidade do tema do conflito entre o bem e o mal, com personagens caricatos representando sentimentos ou egocêntricos em busca de poder. Além disso, é abundante a presença de monstros e criaturas deformadas, tal como na pintura também. Podemos citar como obras importantes do cinema expressionista alemão o Golem, De Manhã à Meia-Noite, Nosferatu e talvez a mais conhecida, O Gabinete do Dr. Caligari. Vamos ver então alguns trechos desta última obra, O Gabinete do Dr. Caligari. Nessa trama, pessoal, Francis conta para um velho como que o seu vilarejo foi abalado com a chegada do Dr. Caligari. O Dr. Caligari tinha um show onde ele controlava um sonâmbulo, Cesare, que o acordava através da hipnose. E Francis conta que a partir da chegada do Dr. Caligari nesse vilarejo, passou a ocorrer uma série de crimes, uma série de assassinatos misteriosos. E Francis desconfiava que o Dr. Caligari e que Cesare estavam por trás disso.
Outra análise legal para a gente fazer também sobre essa belíssima obra, é importante você contextualizá-la historicamente. Ela é de 1920. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi humilhada no Tratado de Versalhes. Lembra, turma? A Alemanha vai ter que indenizar os vencedores, 30 bilhões de dólares. A Alemanha perdeu territórios, teve o seu exército reduzido, não é isso? Perdeu a Alsácia-Lorena para a França. Então a Alemanha ela foi humilhada e arrasada economicamente pelo Tratado de Versalhes. Então o filme também retrata esse pessimismo, essa angústia alemã no período pós-guerra. E é interessante a gente pensar também, turma, que o Dr. Caligari, ele comanda o Cesare, através da hipnose e do sonambulismo. E o filme, de certa maneira, ele é também uma previsão daquilo que vai ser o nazismo, onde a política nazista, massificadora, vai controlar a mente de muitos alemães, levando-os a fazerem coisas terríveis, como Cesare fazia, controlado pelo Dr. Caligari. Sem dúvida alguma, um filme histórico e muito importante para o nosso mundo atual. Agora, pessoal, nós falaremos sobre o cinema soviético. Só que é importante contextualizar historicamente primeiro. Em 1917 ocorreu a Revolução Russa. Em fevereiro, os mencheviques depuseram o czar Nicolau II e implantaram um governo provisório. No mesmo ano, em 17, os bolcheviques, em outubro, vão tomar o poder dos mencheviques. Então a Revolução de Outubro de 1917 é a Revolução Vermelha, é a Revolução Socialista, liderada por Lenin, Trotsky, Stalin, grandes nomes revolucionários. Em 1917, Lenin assume o poder, então. Vai governar até 24, quando morre. Em 22, pouquinho antes da morte do Lenin, a Rússia torna-se a União Soviética. Então passa a chamar-se União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com a morte de Lenin, haverá uma disputa pelo poder entre Stalin e Trotsky. Stalin queria fechar a União Soviética, consolidar o socialismo internamente, para no futuro expandir, mas o comunismo em um só país naquele momento. O Trotsky, não, queria internacionalizar a revolução, expandir a revolução socialista imediatamente para vários cantos do mundo, aproveitando-se da crise do capitalismo no pós-Primeira Guerra Mundial. E na eleição da Assembleia do Partido Comunista, quem acabou vencendo foi Stalin. Então, a partir daí de 24 até 53, com a morte de Stalin, o que nós chamamos de Era Stalin, o movimento soviético vai ganhar muita força. O cinema deve ser conscientizador. O cinema deve estar a serviço das massas, da luta de classes e até do interesse do governo. Temos nomes geniais, importantíssimos para a história do cinema, não só soviético, mas mundial nesse período, com destaque maior para Sergei Eisenstein. Entre as contribuições dos cineastas soviéticos, pessoal, estão não apenas filmes inovadores que ajudaram a estabelecer a própria linguagem do cinema, com técnicas de edição que permanecem atuais até os dias de hoje, como valiosos escritos que fundamentam as teorias e práticas cinematográficas, já que muitos dos realizadores soviéticos eram também grandes teóricos. Turminha, o cinema soviético nasceu como uma ferramenta de politização na União Soviética, inclusive com subsídios do governo. Não era apenas uma forma de arte, como de exercício da cultura para a educação, sendo dado nas escolas e produzido de modo informativo também.
A coletivização do fazer cinematográfico se tornou um elemento central para a realização programática da União Soviética. A teoria que ficou conhecida como Kinoglass, ou cinema-olho, ou cine-olho, cujo filme de Dziga Vertov, de mesmo nome, foi o maior representante, pessoal, buscava justamente isso, desmantelar as noções burguesas da criação artística. Vamos ver então agora, turma, trechos do filme O Encoraçado Potemkin, de Sergei Eisenstein. Esse filme foi feito em 1927 para comemorar os 10 anos da Revolução Russa, ou seja, já no governo de Stalin. Essa revolta ocorreu em 1905 e foi uma revolta na qual os marinheiros russos eles vão tomar o navio de guerra chamado Encoraçado Potemkin devido aos maus tratos que sofriam, a má alimentação, os baixos salários, toda a humilhação que sofriam ali. Essa revolta ela está no contexto chamado de Ensaio Revolucionário de 1905, que quase derrubou o czar, mas não derrubou. Foram 3 fatores mais importantes: a Guerra Russo-Japonesa, o Domingo Sangrento e a revolta do Encoraçado Potemkin. Então ele simboliza a luta dos marinheiros por seus direitos, por melhores condições de vida. E é uma das obras mais icônicas do cinema. Sobretudo esta cena que vocês estão vendo aqui, que é a cena da escadaria, onde muitos que estavam ali em Odessa apoiando os marinheiros serão massacrados pela Ucrânia, a polícia política do czar. Uma cena histórica que acabou sendo usada em outros filmes também. É isso aí, meus queridos alunos e amantes da história da arte. Esses foram os movimentos que vimos hoje. O expressionismo alemão, que deve ser associado historicamente ao pós-Primeira Guerra Mundial, a guerra e o pós-guerra. E o movimento soviético associado à Revolução Russa, principalmente a era de Stalin. Espero que tenham entendido bem e adquirido ainda mais cultura para a vida e para o vestibular. Então, um beijo a todos e até o nosso próximo encontro.